mais para moderar a doutora Graciela, alguém que eu tenho uma admiração também muito grande, acompanhei alguns vídeos dela e chamou muita atenção porque esse é um assunto complexo, mas que ela passa de uma forma muito, assim, acessível, muito didático, para todas as pessoas poderem entender, e isso eu achei muito interessante. Então, eu vou apresentar um pouquinho, né, deixa eu falar rapidinho, eu sou moderadora do Rafa São Paulo, então você que é aqui da região, entra depois lá no Face e acha o nosso grupo para participar junto com a gente, tá bom? Vou apresentar, então, a doutora Graciela. Ela é bióloga, né, com mestrado e doutorado pela Unifesp em Biologia Molecular. Ela também fez o pós-doutorado dela na USP, né, usando ali células-tronco, modelação de doenças assim, com foco no autismo, e isso eu achei muito interessante, porque ela foi a primeira pós-doutoranda a participar de um projeto que eles têm lá científico, chamado Fada do Dente. Ela vai poder explicar melhor, eu achei muito interessante, porque ele visa, assim, trabalhar os mecanismos, né, biológicos que podem estar por detrás do autismo, e isso vai ajudar muito no tratamento, né, então achei isso bem interessante, e ela é a sócio fundadora da Tismo, que é uma empresa, né, de biotecnologia, que também tem o objetivo de melhorar a qualidade, né, dos pacientes, dos familiares, né, que são afetados tanto por TEA quanto outros transtornos neurológicos que têm a ver com a genética, né, de origem genética. Então, eu achei isso muito bom e ela vai poder também estar explicando melhor isso aí para a gente. Seja bem-vinda, doutora Graciela, é um prazer ter você aqui com a gente. Sim, muito obrigada. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Eu estou muito feliz de estar com vocês. Então, o que foi me pedido foi para que eu trouxesse para vocês, na minha fala, um pouco da genética. Então, como a Jaque falou para vocês, eu sou Graciela, né? E sou bióloga e faço parte aí, coordeno autismo. Então, eu dividi aqui a palestra para vocês em 3 pedacinhos, tá? Então, primeiro eu falo para vocês do autismo e depois eu vou falar sobre a genética em si, mas falando dos exames genéticos e das diferenças entre eles, tá? Doutora, compartilha o momento certo na tela, por favor. Sim, está compartilhado. Então, autismo, nós falamos que nós não somos um laboratório genético, né? Um laboratório de sequenciamento genético, mas sim um laboratório onde vem transformando os exames, né? Os dados genéticos em melhores soluções. Então, a autismo, quando ela começou, ela, na verdade, ela começou como uma ideia que nós tínhamos para que nós pudéssemos fazer um centro de referência para autismo. Então, num primeiro momento, o que foi pensado foi que nós pudéssemos fazer a autismo como um lugar público e que fosse um centro de referências. Ela trabalha com o que a gente chama de medicina personalizada para o transtorno do espectro do autismo, e o objetivo sempre foi melhorar a qualidade de vida das pessoas autistas e, com isso, de uma certa forma, as suas famílias. Então, o que nós sempre pensamos foi trazer o que nós tínhamos da ciência associado com a tecnologia para as pessoas. Então, aproximar o que era feito nas universidades para as pessoas.
E com isso, de uma certa forma, nós estávamos acelerando as inovações, e uma das coisas que nós tínhamos sempre em mente era a redução de custos, tá? Então, eu não sei se vocês sabem, mas o primeiro genoma, que foi o sequenciamento do genoma humano, ele custou aí em torno de 100 milhões de dólares, né? Então, era um valor bem exorbitante e demorava aí muito tempo. Hoje nós conseguimos fazer isso em alguns meses. E o valor também diminuiu. Ele custa em torno aí de de 1.000 a 1.500 dólares. Então, como sempre foi esse nosso objetivo, o que nós fizemos? Hoje, a gente sempre luta para trazer, para reduzir esses valores. E também pensamos isso a longo prazo para que seja acessível a todos. Além disso, a Tismo não é só um lugar que faz exame genético. Nós sempre, como nós somos uma social enterprise, a gente tem um modelo de negócio baseado numa social enterprise, o que acontece? Nós sempre tivemos em mente em trazer alguma coisa para as pessoas, né, com autismo e para esses familiares. Então, nós criamos ali plataforma de conteúdo no nosso site, no nosso portal, vocês podem entrar e nós temos ali plataforma de conteúdo onde a gente não fala só de genética do autismo, nós falamos de autismo no geral. Toda semana nós produzimos newsletter que vocês podem entrar no nosso site e se cadastrar com esses conteúdos do portal. Então, era uma forma de nós estarmos também contribuindo para a maior aí evolução e aproximação da ciência, tá? Então, não era só o fato dos exames genéticos. Então, como vocês já sabem, né, acho que é só para trazer aí um comecinho da minha fala, de acordo com o último CDC, que foi agora no finalzinho de março para o começo de abril de 2020, nós temos aí uma incidência de 1 para 54 crianças com autismo, e dentro dessa incidência a gente tem aí 4 meninos para uma menina. No Brasil, nós não temos esse tipo de estudo. O único estudo que nós temos no Brasil é um estudo que foi feito em Atibaia, já é um estudo de 2011, mas ele foi um estudo piloto, e esse número de fato, igual nós temos no CDC dos Estados Unidos, nós não temos no Brasil. O que a gente usa no Brasil para estimar o número de autistas, né, que nós temos, a gente usa os dados de prevalência da Organização Mundial da Saúde, onde nós temos na Organização Mundial da Saúde, ela diz que 1% da população tem autismo, né? Então, se a gente for pensar no mundo, nós temos 76 milhões de famílias afetadas, né, pelo autismo, e no Brasil, essa estimativa está aí em torno de 2 milhões de famílias afetadas. Por que eu digo famílias? Porque quando nós temos um indivíduo com autismo, a gente tem aí geralmente um membro da família, independente do grau, a gente tem um membro da família que mais se dedica a essa pessoa. Então, por isso que nós dizemos que é a família, né? Porque aí a gente vai ter essa pessoa sendo cuidadora e tendo uma atenção especial. Não só impacto familiar, social, nós temos também um impacto econômico, né? De acordo com um trabalho que foi publicado no Journal of Autism and Development Disorder, se eu não me engano é de 2012 ou 2000, agora eu não estou lembrada a data, ele diz que em 2015 os gastos, né, isso a gente está falando dos Estados Unidos, com o autismo, né,
ele estava em torno de 268 milhões, e que isso chegaria a 1 bilhão em 2025. E ele coloca esses gastos como a perda da produtividade dos indivíduos, a perda da produtividade de um membro da família, os serviços médicos que são utilizados e o serviço de equipe multidisciplinar, que são aqueles mais importantes aí quando nós estamos falando de autismo. Então, como eu havia falado para vocês, né, a base do que nós íamos falar hoje era em relação aos exames genéticos, né? Então, o que fazem esses exames genéticos? Os exames genéticos, eles trazem aí para nós o conceito de buscar uma alteração genética, tá? Então, quando você faz um exame genético, o que você está indo atrás? Você está indo atrás de buscar se existem alterações genéticas naquele indivíduo. Quando a gente fala de alteração genética, a gente tem que lembrar que existem 2 tipos de alterações genéticas, que a gente classifica como benigna, que não vai ter nenhum transtorno para aquele indivíduo, e o outro que a gente identifica como alteração patogênica. E a gente tem aqui no meio algo que chama de variante de significado clínico desconhecido. É quando a gente tem uma alteração genética que a gente não sabe ainda se ela é benigna ou se ela é patogênica. Para entender, para facilitar um pouquinho o nosso conceito do que é benigno, que é patogênico, eu gosto de trazer um exemplo para vocês. Se eu falar para vocês televisão e televisão, vocês vão entender? Televisão e televisão, vocês entendem que é televisão. Se eu trocar o S da televisão por um Z, vai estar errado do ponto de vista gramatical, mas eu vou continuar entendendo que é televisão, tá certo? Então, quando a gente tem esse tipo de alteração, pensando no nosso material genético, a gente classifica essa alteração como benigna, tá certo? Por quê? Se eu fizer um sequenciamento genético e você que está me assistindo for fazer também, e nós compararmos o nosso sequenciamento, o que vai acontecer? Nós teremos as sequências idênticas um do outro? Não, a gente vai ter pequenas alterações que fazem com que sejamos diferentes. Mas essas alterações são alterações que não vão impactar o funcionamento do nosso organismo. Já uma alteração patogênica, não. É uma alteração que aquela mudança vai impactar o meu organismo. Então, se eu falar para vocês assim, hoje eu fiz um concerto com S e trocar esse concerto, o S, por um C, eu vou estar dizendo a mesma coisa? Não, eu vou estar falando de coisas completamente diferentes. Então, se eu pensar nisso, fizer um paralelo com o nosso DNA, o que vai acontecer? Muito provavelmente o funcionamento vai estar diferente. Então, isso que nós precisamos entender. Então, essa alteração vai estar alterando ali o mecanismo biológico, vai estar causando, muito provavelmente, uma doença. Então, é isso que a gente faz quando estuda, quando faz um exame genético, tá? E quais são os benefícios de fazer um exame genético? Como todo mundo sabe, o diagnóstico do autismo, ele é clínico. Os exames são complementares para que o médico ele vá entender melhor aquele caso, enfim.
mas o diagnóstico é dado com base em características clínicas. Não é um exame genético que vai te dar esse diagnóstico. Em alguns casos, eu coloco para vocês quais são os benefícios. Na maioria das vezes, quando se faz um exame genético, nós vamos estar em busca do quê? Da causa, da etiologia do autismo. Em alguns casos, pode configurar o diagnóstico, principalmente para os casos de síndromes. E a gente também encontra aí, em alguns casos, a segunda camada do diagnóstico. Por que fazer um exame genético? Qual a relação da genética com o autismo? Existe um trabalho que é de 2019, que saiu no JAMA Psychiatry, do BEI de 2019, que ele mostra o quê? Um estudo com 5 países: Dinamarca, Finlândia, Suécia, Israel e o oeste da Austrália. Ele utiliza 2 milhões de indivíduos, e nesse trabalho, onde 22 mil são TEA, ele diz o quê? Que 81% das pessoas que têm autismo, elas têm autismo devido a terem uma herdabilidade. As alterações genéticas que são encontradas nessas pessoas, elas são herdadas, tá certo? Então, o que significa uma alteração ser herdada? Uma alteração herdada é quando aquela alteração, ela vem dos pais. Então, 81% do autismo vem de alterações que são herdadas dos pais. Só que aí vocês vão me dizer, mas os pais não têm autismo. Tudo bem, a gente vai entender aí um pouquinho. E a gente tem nesse trabalho aí, juntando com outros, que 97% aproximadamente do risco de se ter autismo, ele é genético. 81% baseado na herdabilidade e 16% de alterações por causas não herdadas, que é o que a gente chama de alterações do tipo de novo, e o resto por risco ambiental. Quando eu falei para vocês da segunda camada do diagnóstico, se um dia vocês quiserem entender um pouquinho mais o que é isso, que às vezes o indivíduo tem características autísticas, mas ele tem uma alteração que pode caracterizar outra síndrome, como é o caso que foi explicado numa reportagem da revista Autismo. Então, a gente tem aqui essa revista Autismo, que tem o Maurício de Souza, onde tem uma reportagem que fala da segunda camada do diagnóstico. Essa reportagem, ela é muito interessante, porque ela conta a história de um grupo que se formou a partir da descoberta de uma alteração genética, que é o grupo, esse aqui, a ADNP Brasil, onde eles criaram esse grupo, eles têm uma página no Facebook, e foi a partir de um exame genético que eles detectaram a alteração nesse gene, e eles começaram não só a descobrir características clínicas, mas como a ter acesso e a troca de experiências relacionadas ao tratamento. Então, se vocês tiverem interesse de entender um pouco mais sobre o que é essa segunda camada do diagnóstico, leiam essa reportagem. Conta um pouquinho também sobre o gene 7D5, que também está sendo um gene que apareceu em uma criança, foi encontrado em outra aqui no Brasil, e é o gene que o Dr. Alisson Mottri estuda, né, na Universidade da Califórnia, porque é o gene que o filho dele tem, tá? Então, a gente tem aí um pouquinho contando da história desse gene também. Então, eu falei para vocês que nós tínhamos aí, então, o autismo com 97% de risco genético, 3% ambiental,
81% de herdabilidade, sendo que o pai e a mãe, na maioria das vezes, não tinha autismo. Existe um trabalho que é de 2018, feito pelo Sick Kids Hospital, lá do Canadá, onde eles, para que nós pudéssemos entender melhor como que era essa multigenicidade, essa complexidade da genética do autismo, eles criaram um modelo chamado modelo de copo. E eles falaram que esse modelo é um modelo multigênico, porque o autismo ele não envolve a alteração de um único gene. Isso daí é muito comum em síndromes. A gente vê a alteração de um gene, tá certo? E aí a gente tem aquelas características muito parecidas. Isso não acontece no autismo. No autismo, nós temos alterações de diversos genes. Além disso, nesse modelo, nós temos aí que é um modelo multifatorial. O que significa isso? Eu não falei para vocês que nós temos fatores genéticos, mas a gente também tem fator ambiental. Então, esse modelo ele exemplifica um pouco do que a gente falou lá no slide anterior. E ele diz que esse modelo é um modelo aditivo, onde a gente soma essas características. Então, eu vou representar aqui para vocês, eu vou explicar esse modelo. Então, o modelo do copo, aqui a gente tem o copo. Esse pontilhado significa o limite entre estar ou não no espectro. Se você tem alterações genéticas que não ultrapassam esse pontilhado, você não é autista, você apenas carrega as alterações genéticas. Se você tem alterações genéticas que vão ultrapassar essa linha pontilhada, significa dizer que você está no espectro. As bolinhas, essas esferas aqui que eu tenho coloridinhas, que vocês estão vendo dentro dos copos, são as alterações genéticas e os fatores ambientais. O tamanho dessas esferas vai representar o quanto isso é relevante ou não. Então, o quanto aquele fator é relevante ou não. Então, o tamanho indica isso. Dentro das alterações genéticas, nós temos dois tipos: alterações comuns e alterações raras. Alterações comuns são aquelas que acontecem em mais de 1% da população. Alterações raras são aquelas que a gente encontra em menos de 1% da população. Então, a gente tem as esferas roxinhas como alterações comuns, as esferas azuis como alterações rosas, alterações raras, e as esferas rosas como aqueles fatores ambientais. Se nós olharmos aqui, tanto o pai como a mãe, eles não têm autismo, mas eles estão carregando variantes. E isso pode estar relacionado porque nós no autismo, né, a gente tem genes comuns com outras condições, com condições neuropsiquiátricas. Então, o autismo tem genes que você pode encontrar em outras condições, como o TDAH, a depressão, a bipolaridade, esquizofrenia. Então, às vezes, pode ser que na família você vai me dizer: olha, eu não tenho pessoas com autismo na minha família, mas se a gente for perguntar ali para os avós e para os pais, será que a gente não teve uma pessoa um pouco diferente dentro da família? Aí você vai ver que sim. Então pode ser que nós não tenhamos ali alguém que tenha o autismo, mas pode ter outra condição de saúde e que nós carregamos ali alterações genéticas. E que isso pode ser transmitido aos nossos filhos. É isso que a maioria das vezes acontece.
tá? Então, é muito comum nós dissermos, mas eu não tenho pessoas na minha família que têm autismo, eu não tenho, mas vamos ver num passado se não tinha um tio estranho, se não tinha um tio avô estranho, né? Se não tinha uma pessoa que tinha características importantes. Por quê? Há 50, 60 anos atrás, primeiro, nós desconhecíamos muito do autismo. Se até hoje a gente tem dificuldade para dar um diagnóstico, imagina 50, 60 anos atrás. Outra coisa, essa época, as pessoas que tinham qualquer tipo de condição neuropsiquiátrica, elas eram escondidas, porque era uma grande vergonha para a família. Então, elas não saíam de casa, ninguém comentava isso. Era algo muito complicado. Então, de alguma forma, a gente não sabe. Pode ser que a gente teve aí alguém na família e carregamos aí essas alterações, tá? Então, vamos entender um pouquinho como que faz esse modelo. Vamos olhar aqui na criança número 1, tá? Então, esse casal, né, teve aí 4 filhos. A criança número 1, nós podemos observar que ela herdou a variante comum C do seu pai, a variante comum B da sua mãe, fatores ambientais que parecem do pai pela característica, ou um da mãe, um do pai, a gente não tem como saber. Ela carregou essa variante rara, que pelo tamanho é um gene muito importante, a gente tem aí uma penetrância dessa variante muito importante. Mas se a gente tivesse só essas variantes que vieram da mãe e do pai, tá vendo aqui no pontilhado? Ela não teria autismo. Mas ela teve também uma variante comum, que é uma variante que não veio nem do pai e nem da mãe, que é uma variante que a gente chama de de novo. E isso fez com que ela estivesse no espectro. Observe aqui que esse é um exemplo muito bom para que nós possamos dizer multigênico, vários genes, tem fator ambiental e é somatório. A criança número 2 não tem autismo. Ela só herdou o quê? Uma variante da mãe. A criança número 3 aqui, ó, ela herdou a variante da mãe e uma variante X, né? Que acredito eu ser de novo, tá? Porque não é a B nem a C. Não atingiu, também não tem autismo. Carrega as variantes, mas não tem autismo. Como se a gente tivesse aqui esses 2 exemplos acima. E a criança número 4, só para vocês entenderem a diferença, ela herdou o gene, né? A variante, a alteração genética comum, que está no seu pai, alguns fatores ambientais e uma variante de muita importância, num gene de muita importância, que também é de novo, porque não é a A, tá? Então, não é o número aqui que importa. Em sim, às vezes, você pode ter 5, 6, 7, 8 genes, como às vezes você pode ter 2, que aí você precisa da importância daquele gene. Em que aspecto que ele está durante o neurodesenvolvimento, que aquela alteração é tão importante que faz com que ele já esteja no espectro, ok? Então, esse é um modelo bem clássico para entendimento de como é complexo, né, o autismo, né? Eu costumo dizer aqui sempre que o autismo, né, faz parte da nossa neurodiversidade. Ninguém faz um exame genético para aí falar, a culpa é do pai ou a culpa é da mãe. Vocês podem ver que existe aí um processo bem colaborativo, né? E que isso é algo que a gente não pode dizer quando faz aí um exame genético. Então, como a gente viu, a gente está falando de um transtorno que envolve tanto a genética como o ambiente. Como eu não falei do ambiente, apesar da minha parte ser uma parte bem genética, eu acho muito importante a gente falar quais são os fatores de risco ambientais
mais aceitos pela literatura que a gente tem hoje, tá? Então, eu trago trabalhos bem recentes aí, de 2018 a 2020. Então, um dos fatores mais importantes de risco ambiental para o autismo é a idade paterna. Como todos nós sabemos, os homens, eles produzem os seus espermatozoides a cada momento de necessidade. Já as mulheres, não, elas nascem com os seus óvulos. E o que a gente sabe, de acordo com esse trabalho do Taylor, de 2019, que um homem de 45 anos tem 9% mais chances de ter um filho com autismo do que um homem de 25. Isso porque eu vou tentar fazer um exemplo aí, trazer um paralelo para vocês de muita importância. Vamos pensar numa máquina de Xerox que a gente acabou de comprar e que o toner tá, novinho. Quando a gente faz as primeiras cópias, o que a gente tem? As cópias perfeitas. Não tem um traçadinho das letras que serão alterados. Com o passar do tempo e do uso, o que vai acontecer? As cópias vão ficando mais apagadas e, muito provavelmente, algumas letras já vão falhando. É esse paralelo que a gente faz na produção dos espermatozoides. Então, quanto mais jovens você é, eu estou falando em casos normais, é claro que tem pessoas que têm outros tipos de alterações, eu estou falando em casos normais. O que vai acontecendo? Ele tende a acumular alterações, mutações, que muito provavelmente ela vai o quê? Com os anos, você vai passando aí para sua prole, tá? Então, as alterações que são passadas dessa forma, a gente fala que são alterações do tipo de novo, né? Porque elas vêm desse jeito, tá? Então, a idade paterna, ela é bastante importante. Esse trabalho, ele diz também que uma mulher de 40 anos tem mais chance de ter um filho com autismo do que uma mulher de 30, mas ele diz que as alterações em óvulos são 4 vezes menores do que as alterações que acontecem nos espermatozoides. A gente tem também a importância da idade materna? Temos. E essa importância, ela está relacionada com a gestação, com a síndrome metabólica, que é o sobrepeso e a diabetes gestacional. Então, isso são relações muito importantes também no caso das mulheres. Um outro fator de risco que é relevante, quando eu falo fator de risco, é isso, vocês lembram sempre no copo, não é porque você tem que isso necessariamente já vai te trazer o autismo. Muito provavelmente são fatores que somam a esse genético e que são adicionados, tá? A utilização de ácido valproico durante a gestação, tá? O ácido valproico é um antiepiléptico que é usado, né, não só para tratar epilepsia, mas também às vezes para transtorno de humor e outras condições. Então, ele é um medicamento que, quando utilizado durante a gestação, ele se torna aí um fator de risco para autismo. E existem outros fatores de risco, como o baixo peso ao nascer, a prematuridade. Isso provavelmente já vem aí de alterações genéticas que tem nesse indivíduo. A hipóxia neonatal, infecções, o curto intervalo entre gestações é um aspecto que tem sido colocado agora, que saiu nesse trabalho aqui, que é da Catherine Lord, de 2020, e já ter irmãos autistas, tá? Então, esse trabalho aqui, esse gráfico que eu trouxe aqui para vocês é isso. Então, hipóxia neonatal, se vocês olharem aqui, vocês vão ter aí um pouco do que eu estou comentando com vocês. E não são fatores de risco, vacina, ácido fólico, toxinas, poluentes, alimentação, estresse. Tem gente que às vezes fala que o parto prolongado, a cesárea, a amamentação e a depressão pós-parto também poderia ser fatores de risco para o autismo, mas isso não é, tá? Então, esse trabalho de 2020
da Catherine Lord, que é uma grande pesquisadora, é um trabalho muito interessante. Ele mostra que isso não é fator de risco ambiental, né, para o autismo. Agora, a gente viu, né, naquele primeiro slide que eu mostrei para vocês, que a proporção entre meninos e meninas é diferente, né? São 4 meninos para uma menina. Falando do ponto de vista genético, isso pode ser explicado. Eu não estou falando de hormônio, comportamento, eu estou falando de alterações genéticas. Existem alguns trabalhos que dizem que as mulheres são mais tolerantes às alterações genéticas dentro do TEA. É como se o homem tivesse um copo menor do que o das mulheres. Então, o que significa? Que as mulheres precisariam ter mais alterações ou alterações mais importantes para que ela pudesse estar no espectro. Observe aqui o copo masculino e esse copo aqui feminino. Eles têm exatamente as mesmas alterações, mas no masculino, o que a gente vê? Que a pessoa está dentro do espectro do autismo. Enquanto que no feminino, se a gente jogar essas bolinhas para cá, o que a gente vai ter? Que não tem um quadro de autismo. Carrega as variantes, mas não está dentro do espectro. Ela precisaria de mais alterações ou de alterações mais relevantes, né? A bolinha maior, para que a gente pudesse ter essa pessoa sendo, né, essa menina com autismo. Isso também explicaria o fato de quando você fala que uma menina, né, dentro do risco, quando você tem um filho autista, você fala assim que o risco é maior quando o primeiro filho é uma menina. Se dá por essa questão, né, por ela poder carregar variantes de maior importância ou maior número de alterações genéticas. Isso eu estou falando dentro do contexto genético, tá? E está dentro desse trabalho. Aí nós vamos falar assim, né? A gente vê que existem comorbidades, né? De acordo com esse trabalho, que é de 2019, do Lula Cavalier, ele diz que dentro do autismo a comorbidade de maior predominância é o TDAH, que é com 81%, seguido do TOD, do transtorno de ansiedade, transtorno de conduta e transtorno de humor. Aí lembra que eu falei que alguns transtornos, eles tinham aí genes em comum? Isso também pode ser mostrado nesse slide. Existe nesse trabalho, né, desse grupo de 2018, eles contam a história de uma família que eles têm uma alteração genética no gene ASTN2. E essa família teve 3 filhos. E esses filhos, todos tiveram alterações genéticas nesse gene. Só que cada um veio de uma forma. Então, se vocês olharem nesse daqui, no indivíduo 1, ele tem alterações, e essa alteração é a que é de maior relevância. E aí, o que nós vemos nesse indivíduo? Que ele é um indivíduo que atingiu aqui a borda do copo, e ele tem o quê? Autismo, né? Transtorno do espectro do autismo, tá? O indivíduo número 2 também tem alteração no gene ASTN2, que é o irmão, né? A gente tá chamando de indivíduo, então vamos falar que é o irmão. O irmão 2 tem autismo? Não, ó, não atingiu aqui. Mas ele tem TDAH. E o irmão 3 atingiu aqui no autismo, e ele, além disso, tem uma comorbidade, que é o transtorno compulsivo obsessivo. Tá certo? Mostrando aí que o mesmo gene pode ser alterado e está trazendo outras condições. E isso é até importante eu ressaltar para vocês que quando vocês pegam um exame genético, não adianta colocar só o nome do gene lá. O que importa é qual é o tipo de alteração. Onde está a alteração é que vai me dizer que tipo de comportamento alterado, ou que tipo de diferença que a gente vai ter. A história do concerto com S e o concerto com C, tá? Então, essa pequena diferença é isso
é que vai trazer para a gente o que aquele gene está mostrando, o que aquela alteração está mostrando. Porque um gene ele pode estar relacionado, o nosso organismo ele é muito inteligente. Um gene pode estar relacionado com a função de várias coisas. Tudo bem? Então, eu vou para o próximo. Só para vocês terem uma ideia, isso daqui eu trago para vocês são genes, tá? Os genes que estão alterados, os locais e onde que a gente tem maiores alterações nas pessoas com autismo. Eu gosto de mostrar esse trabalho para vocês, porque aqui, ó, a gente tem genes que estão relacionados com a junção celular, né? Genes que estão relacionados com a comunicação celular e a transmissão sináptica, genes que estão relacionados com neurodegeneração e os genes regulatórios, genes que a gente chama de genes epigenéticos, que são genes que controlam outros genes. Observam aqui que tem um monte, né? Então, ó, todas essas bolinhas aqui são genes e que se comunicam entre si, tá vendo? Então, se eu alterar esse gene aqui, eu vou ter um comportamento. Se eu alterar o do meio, eu vou estar influenciando os outros. A mesma coisa aqui, tá? Então, é uma rede muito complexa. É a mesma coisa que eu pensar numa empresa. Se eu desligar um ramal, tipo o ramal do financeiro, eu vou ter um impacto para aquela empresa. Se eu desligar o PABX central, eu vou ter um impacto para aquela empresa muito diferente, ok? Eu trouxe para vocês também, rapidamente, um conceito que é epigenética. Epi sobre a genética, né? Muitas pessoas, né, têm falado, e o que é epigenética? É o controle da expressão gênica por modificadores de Estônia. É um controle de ativação e desligamento de genes, que isso é influenciado por quê? Por fatores ambientais. Mas onde esses fatores ambientais? Lembre-se que o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. As alterações vão estar ocorrendo aonde? Dentro ali da barriga da mãe, né? Dentro daquele processo de neurodesenvolvimento. Então, a gente tem que entender que as alterações epigenéticas que acontecem dentro do transtorno do autismo, elas acontecem durante esse momento. E só para vocês entenderem um pouquinho a epigenética, o nosso material genético, ele é o mesmo que está ali nas nossas células. E o que faz uma célula ser do cérebro e a outra ser do fígado é exatamente esse controle de desligar e ligar genes. As nossas células, elas são muito espertas, muito inteligentes, tá? E a gente pode sofrer o ligamento e o desligamento desses genes através de fatores externos dentro ali da barriga, né, daquela pessoa que tá com aquele indivíduo. As pessoas nascem autistas, elas não se tornam autistas, tá? Então, o que for acontecer, acontece durante esse período aí do neurodesenvolvimento. Outra coisa, então eu falei para vocês que dentro do autismo a gente pode entender, ajudar no diagnóstico, mas o diagnóstico é clínico, podemos entender a causa e uma segunda camada, e eu dei um aspecto geral do que é a genética. Outra coisa que nós podemos fazer quando se faz um exame genético é entender, avaliar o risco de recorrência de se ter autismo dentro daquela família, é o que a gente chama de aconselhamento genético. Aconselhamento genético aqui no Brasil, ele é muito feito por médicos geneticistas, embora biólogos e biomédicos também possam fazer, mas ainda existem muitas discussões em relação a isso. Então, quando você faz um aconselhamento genético, você vai ter perguntas de como aconteceu isso, por que aconteceu, existe risco de recorrência, posso fazer algum teste que dê para eu entender o porquê que aconteceu ou evitar esse risco? Então, eu vou te dizer, quando você faz
um exame genético, você pode saber o risco de recorrência, mas nunca é um risco absoluto. O que vai acontecer quando você faz um exame genético é você vai entender se você tem um risco maior ou menor dentro da população, e isso se você tiver aí respondido se as alterações genéticas elas são herdadas, se você tem essas alterações ou se elas são de novo. Então, se a gente pensar em alterações herdadas, o que vai acontecer? Se eu tenho aquela alteração, eu corro o risco de passar isso de novo. Agora, se há uma alteração de novo, o meu risco é menor. Então, o que eu posso dizer? Se eu tenho um casal que fez um exame genético deles e do filho, e ele está em busca de saber se ele tem risco de ter outro filho com autismo, fazendo o exame genético, não tendo alterações que são herdadas, eu posso dizer, você tem um risco um pouco acima da população. Por quê? Porque você já tem um filho com autismo, tá? Agora, eu nunca vou poder te dizer números absolutos, 50%, 70%. Existem outra questão que sempre é levantada aí, que é a questão de posso selecionar embrião? Posso? Primeiro, absolutamente não, porque isso faz parte de algo que é chamado eugenia, extinção das espécies. E isso a gente não pode ter. Tempo, doutora. Quanto? Já estourou. Mas não era 1 hora? Bom, então, o risco a gente tem assim. E o primeiro trabalho de risco, o que a gente tem é um trabalho de 1977, onde a gente tem que gêmeos idênticos, eles têm um risco de 80%, e gêmeos fraternos, 40%. Segundo filho, se você já tem um filho com autismo, 10%. E se você tem 2 filhos afetados, esse risco é de 33%. A gente tem um número muito pequeno com relação de geneticistas. Enquanto nós temos 419 mil médicos no Brasil, nós temos 241 médicos geneticistas. Outra questão que a gente aborda num exame genético é a estratificação de pacientes, que é dividir os pacientes de acordo com a sua alteração genética. Então, quando você faz um exame genético, eu vou ter aí pacientes com alterações genéticas, e isso vai me permitir estudos clínicos, identificação de pacientes, é o que o Dr. Alisson falou aí num último trabalho que ele mostrou para vocês. Se vocês quiserem ver alguma coisa, vocês podem pesquisar na simonsearchlight.org, que é uma organização que organiza esses grupos de acordo com alterações genéticas, e aqui eu trago para vocês quais são as alterações. Vocês podem também, no exame genético, não encontrar nenhuma alteração genética diante do cenário atual. E quando você não encontra nenhuma alteração genética, não significa que é um resultado ruim, mas significa dizer que, pelo menos, no que é sabido, aquele indivíduo não tem alterações genéticas. É até algo que a gente chama de positivo. Você pode ter prognóstico e perspectivas terapêuticas. Em alguns exames, você pode fazer o que a gente chama de farmacogenômica, que é entender o efeito de uma alteração genética na resposta de um fármaco. Quando você toma um medicamento, de acordo com a sua genética, você pode ter 3 metabolismos: o rápido, o normal ou o reduzido. O normal é aquele que vai de acordo com a bula do remédio. O rápido são aquelas pessoas que tomam um medicamento e que aparentemente não têm resposta àquele medicamento. E o reduzido são aquelas pessoas que tomam um medicamento e aquele medicamento fica tanto no corpo delas que começam a aparecer os efeitos adversos. Como o meu tempo já está esgotando, eu vou passar rapidamente esses slides, que eu não vou comentá-lo, só vou comentar um último slide aqui. Hoje, a gente tem aí alguns exames genéticos, né? O cariótipo,
ele é um exame que vai dizer sobre a estrutura e o número de cromossomos, tá? O DNA ele pode estar de duas formas, ou sobre a forma compactada ou sobre a forma de fita. Quando você faz um cariótipo, você está estudando a forma compactada e ele tem uma resolutividade de 5%. Quando você faz um array genômico, você vai estar atrás de deleções ou duplicações. Isso é muito comum em síndromes, tá? E ele é o primeiro exame que é colocado pela Academia Americana de Genética Médica e Genômica, tá? Como sendo um exame para ser feito para as pessoas que têm transtorno global de desenvolvimento e autismo. O genoma e o exoma não vai ver mais o cromossomo, ele vai ver o quê? A fita do DNA aberta. A gente tem no DNA duas porções, os exons e os introns. Os exons são as regiões que a gente chama de codificante. Apesar deles comporem 1% só do genoma total, eles têm aí 85% das doenças que a gente conhece estão nessas regiões. Então, quando a gente faz um exoma, se ele for um exoma completo, nós vamos estar analisando 22 mil genes. Hoje, para alguns casos de autismo e deficiência intelectual, ao invés de ser pedido um exame de array, as pessoas já estão solicitando o exoma. Qual é o melhor exame genético? Depois de tudo que eu falei, não existe o melhor, existe o adequado com a clínica, tá? Então, para se fazer um exame genético, você precisa estar alinhado com a clínica do paciente. Por quê? O diagnóstico é clínico e o exame genético ele vem responder uma pergunta clínica. Eu trouxe um recadinho para vocês aqui. Enfim, passando aqui para dar um alô, acredito que a Gra tenha contado para vocês dessas novidades da parte genética, né, o que tem acontecido aí na ciência. E para lembrá-los que assim, a gente está tentando ser o mais atualizado possível, estamos conectados com diversos grupos, né, diversas bases de dados, né, para poder oferecer para vocês a melhor análise possível. E lembrá-los que o exame genético vale para a vida, né? E não necessariamente, né, se ele for útil agora, hoje em dia, ele vai ser útil lá na frente com certeza. No próprio caso, demorou 2 anos para a gente completar o exame genético, então isso é comum, né? Mas o lado positivo é que toda essa análise genética está sendo agora decodificada em coisas positivas, ou seja, consegue usar cada vez mais a informação genética para direcionar o tratamento. Tem vindo muita coisa nova aí, né? Então, todas essas ideias de ferramentas genéticas para edição e correção de genes estão crescendo, né? Então, é a realidade. 2 anos atrás, eu falava que isso ia vir e agora já está acontecendo. Isso fora todos os novos tratamentos moleculares que estão surgindo, né? A gente fez aí grandes progressos recentemente para a síndrome de Rett e está vindo para outras formas síndromicas do autismo, mas também a gente não esquece dos idiopáticos poligênicos, né? É mais complicado, mas está vindo também, está crescendo isso, essa área. Um grande abraço para vocês e a gente aqui da equipe, fala em nome da equipe da TIS, estamos à disposição, né, para qualquer outra dúvida que venha surgindo aí. Um grande abraço para vocês. Pessoal, E como foi me solicitado, a Kane tinha me pedido para eu prorrogar para vocês aí, para quem tivesse interesse em fazer o exame genético, a Black Friday. Vou passar esse slide para ela. E é isso que eu quero trazer para vocês. Muito obrigada. Desculpa aí meu tempo que passou um pouquinho. E até a próxima. Doutora Graciela, tudo Oi, bem, amiga? Tudo bem. Eu quero te pedir perdão por conta dessa situação. Nós tivemos alguns delays, né? E o seu tempo de fato era 1 hora, tá?
Mas ó, por conta desses delays, a gente reduziu um pouquinho do time para poder te dar mais tempo, porque estava incrível e a gente aprendeu muito. E o pessoal já disse, traz ela de volta, porque eles querem muito ter esse conhecimento mais aprofundado com relação ao autismo. E com certeza a sua palestra, não só para mim, mas para muitas outras mães e pais, fez assim, ó, com relação ao autismo, sabe? Deu outra visão, né? E eu quero muito te agradecer por ter trago esse conteúdo de uma maneira muito simples, sabe? Uma linguagem que a gente consegue entender e consegue perceber que isso pode se tornar real na nossa vida. A gente está conversando, eu e a doutora, porque eu tive um pedido médico também para fazer o exoma no meu filho, né, doutora? E quando eu fiquei sabendo que a Autismo tem essa promoção, e eu fiz vários orçamentos porque o plano de saúde pediu e o preço da Autismo é um dos melhores, sem contar toda a qualidade que eles têm na hora de desenvolver essa pesquisa genética, né? E poder te dar esse resultado e te dar essa base de dados também. Doutora, obrigada pelo recadinho, né? Eu perguntei para ela, doutora, tu consegue o recadinho dela? Surpresa, ela disse. Surpresa, deixa eu com os meus spoilers aqui, né, doutora? Surpresa aí, né? E obrigada pela parceria de ter estendido essa Black Friday. Eu creio que muitos pais aí vão poder ter esse benefício também de ter mais informações sobre o seu filho e ter todo esse cuidado que só Autismo pode dar para o seu filho. Muito obrigada, viu, doutora, por tudo. Eu que agradeço, um abraço e bom evento aí, continuação de evento para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, doutora, obrigada.